Graça e paz. Que bom, mais uma vez, podemos estar aqui no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva, podendo celebrar, podendo compartilhar, podendo falar dos propósitos, dos sonhos e mais ainda, da mensagem, daquela palavra que Deus tem ao seu e ao meu coração. Estamos vivendo um tempo em que as autoridades mandam abrir as cidades, mandam fechar as cidades. Os cientistas têm opiniões diversas. As pessoas trazem opiniões carregadas de paixão, de teorias, e vão estabelecendo conceitos pessoais. E isso gera uma grande confusão. Não sabemos que voz ouvir, não sabemos quem ouvir, não sabemos sequer como ouvir. Não sabemos o que colocar em prática, não sabemos o que é correto, não sabemos qual comportamento, qual medicamento devemos ter. Opiniões divergentes, comportamentos divergentes, conflitantes e polêmicos, situações que são novas para nós e que muitas vezes nos tiram do controle, da rota. Nós não sabemos o que fazer. Tudo que nós precisamos em um tempo de tanta insegurança, se a vacina funciona ou não, se os procedimentos estão corretos ou não, é de uma palavra que nos dê segurança, de algo que nos dê firmeza, estabilidade no procedimento, estabilidade no conhecimento, estabilidade na forma de pensar, para que nós possamos agir de maneira consistente. É muito complicado quando confusões são causadas em momentos tão interessantes como esse que nós estamos vivendo. As Escrituras narram que o povo de Deus estava reunido em Jerusalém. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. E as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, eles ouviram o estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua materna. Perplexos, admirados, eles comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos estes que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Cretenses, árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: eles estão cheios de vinho novo, eles estão embriagados. Essa é uma linda história. O povo de Deus reunido em Jerusalém, a igreja, os discípulos, os apóstolos reunidos. E a palavra diz que cumpriu-se uma palavra de Jesus, que eles estavam reunidos e de repente veio sobre eles um som como de um vento impetuoso e línguas como de fogo. Houve um grande barulho, um grande estrondo. Todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz também que além deles estavam em Jerusalém homens, mulheres de várias nacionalidades, de todos os lugares, de todas as etnias, que estavam em Jerusalém porque eram judeus. E esses homens começaram
ao ouvir, eles saíram, ouviram o barulho, saíram para ver o que o barulho tinha provocado. E ao ouvirem o barulho, eles ouviram os discípulos cheios do Espírito Santo, falando na língua materna, na língua de origem dessas pessoas. E eles disseram: o que está acontecendo? Eles estão falando das maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós estamos ouvindo falar em nossa língua das grandes maravilhas de Deus. E a palavra diz que eles perguntaram: que confusão é essa? Eles ficaram atônitos, ficaram assustados e ficaram confusos. Alguns até disseram: não, eles estão embriagados, eles beberam. Isso é vinho. Era um momento maravilhoso, o Espírito descendo sobre a igreja, o Senhor cumprindo a promessa do derramar do Espírito naqueles dias, como diz Pedro, os últimos dias, como diz Joel. E o Espírito sendo derramado sobre eles de maneira sobrenatural. O que acontece de repente é que os discípulos, cheios do Espírito, estão agora vivendo, experimentando um ministrar, um derramar do Senhor sobre eles. É um tempo diferente, é um tempo novo, é algo que Deus está fazendo. E os homens e mulheres que estão ali se declaram assustados, porque eles ouvem o estrondo, o barulho, eles saem para ouvir esse barulho. Eles estão atônitos, eles estão confusos. E quando o texto diz que eles estão confusos e que eles dizem estão embriagados, como pode ser isso? Vem uma pergunta ao meu coração que eu quero fazer também a você. Por que eles estavam confusos? Se o texto diz que eles declaram: o que é isso? Nós não são galileus esses aí, não são judeus, homens simples, sem uma bagagem cultural. Como nós os ouvimos falar em nossa própria língua sobre as maravilhas de Deus? E aí a pergunta que me veio ao coração é: por que eles estavam confusos? Se eles sabiam que eles estavam falando das maravilhas de Deus, eles sabiam que era algo a respeito das grandezas de Deus, eles entenderam o que estava sendo dito, eles entenderam. O que eles não entenderam talvez é o momento, o que eles não entenderam talvez é a forma, o que eles não tinham talvez o domínio era do que ou como aquilo estava acontecendo. O que eles sabiam é que Deus estava sendo declarado, Deus estava sendo declarado em suas grandezas, Deus estava sendo declarado em sua soberania, e haviam declarações a respeito da grandeza de Deus sendo feitas, e eles não entenderam a maneira. Tem muita coisa acontecendo hoje, nos nossos dias. Talvez nós não entendamos o que está acontecendo, a estrutura, como chegamos a este ponto, ou como são as coisas assim. Mas uma coisa, nós precisamos atentar o nosso coração. As grandezas de Deus estão sendo proclamadas. As grandezas de Deus estão sendo declaradas. Deus está sendo declarado como o Senhor de toda a terra, como o Senhor de todos os povos. A soberania de Deus está sendo bradada pelos seus profetas nesse tempo. A soberania de Deus está sendo cantada, Deus está sendo adorado, declarado, proclamado, exaltado. Estamos tributando ao Senhor glória e honra, a glória e honra devida ao seu nome, como diz o salmista. O que talvez muitos de nós não estamos entendendo é a forma, é o tempo, como as coisas estão acontecendo, a estrutura que move as coisas ao nosso redor. Mas isso não pode nos deixar confusos. Eles talvez estivessem confusos por não entender como, mas o que estava sendo dito eles sabiam. E eles, ao invés de se atentarem nas declarações da grandeza de Deus, que eles estavam ouvindo em sua própria língua, Deus estava alcançando o coração daquelas pessoas. O Espírito estava ministrando, comunicando, declarando a eles as grandezas de Deus. Eles talvez se preocuparam com quem estava falando, eles talvez se preocuparam
com a estrutura, talvez eles se preocuparam em ter uma explicação do porquê. E isso gerou uma grande confusão. Mesmo quando nós não entendemos, Deus continua sendo Deus e continua no controle. Deus não nos deve nenhuma explicação. E isso não pode nos deixar confusos. Se não entendemos o momento, se não entendemos a estrutura, se não temos uma explicação plausível para a nossa alma sobre esse tempo, uma coisa nós precisamos entender: Deus está sendo declarado. Num tempo como esse, muitos de nós ouve os especialistas, ouve os jornais, os telejornais, assiste os telejornais, muitos de nós lê todos os artigos, acompanha os passos da ciência, acompanha as declarações políticas ou não, politizadas ou não, escolhe lados para defender, bandeiras que nós vamos hastear a favor ou contra alguém. Uns acham que deve tomar a vacina, outros não. E no meio dessa confusão, a única voz que nós não estamos entendendo às vezes é a voz de Deus. Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo, está sendo declarado como o Senhor de toda a terra, seu governo, sua soberania. O convite de Deus para mim e para você é: saia do espírito da confusão, se deixe envolver pelo Espírito de Deus, se deixe envolver pelos propósitos de Deus, se deixe envolver pela vontade soberana do Senhor, se deixe envolver pela vontade soberana do Deus de toda a terra. Não fique confuso. E se você está confuso, vá para a palavra, vá para a Escritura, busque ao Senhor. Não estou falando de profecias via WhatsApp. Nunca se levantaram tantos profetas como agora no tempo do WhatsApp, não é? Não estou falando de profetas que mandam uma mensagem, um vídeo para você. Estou falando da palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante, clara, que é a maior autoridade, regra de fé e prática. Que Deus te abençoe, que todo espírito de confusão seja arrancado, bata em retirada da sua vida. E um dos atributos da Escritura é a clareza. Que haja clareza, que haja clareza, que Deus jogue luz sobre todas as áreas da sua vida, sobre o seu pensamento, que Deus jogue luz sobre o seu entendimento. Entendimento é clareza. Que Deus te dê clareza sobre o que Ele está falando, sobre o que Ele está fazendo nesse tempo. Não se preocupe que você não tem explicação das estruturas que movem esse tempo, mas há um Deus maior que todas as estruturas, maior que tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.